Eu vou chamar o pessoal da ResMed. Cláudia, quem que vai vir pela ResMed? Você? Cláudia, por favor. É bem rapidinho, porque notícia boa não precisa ficar enrolando, não é verdade? De jeito nenhum. Então, meu nome é Cláudia, estou aqui com a minha equipe, o Rui e a Fernanda. Nós somos fisioterapeutas, somos da empresa ResMed, que é fabricante de ventiladores, né? Alguns dos pacientes aqui da Procura já estão com o Astra, que é o ventilador suporte de vida nosso, mas mais do que tudo, nós somos dessa mesma família. Né? A gente se sente muito gratificado de ter uma parceria com a Procura da Ela, de fazer parte dessa história e de ter um compromisso não só de trazer uma tecnologia nova, com conforto, né, para os nossos pacientes, mas também de mudar a história dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica nesse Brasil. A ResMed ela tem um compromisso com a Unela também, né, através do próprio Jorge, a gente teve acesso a essa instituição que cobre toda a América Latina. Nós acabamos de fechar uma parceria com a Associação Argentina, né? Então a gente tem procurado reproduzir o sucesso que a gente teve com a Procura de forma mais abrangente na América Latina inteira. Então hoje é um dia muito importante para nós, mas muito mais para vocês e para os pacientes, que a gente está entregando mais 4 ventiladores Astra para a Procura, para tentar ajudar essa assistência para quem realmente necessita. Obrigada. Obrigado a você. Uma salva de palmas aí. A reabilitação motora na ela. Dr. Tiago Mendes Tavares, especialista em fisioterapia neurológica, fisioterapia cardiopulmonar pelo CEAF, especializado em fisiologia do exercício, professor do módulo de fisioterapia respiratória funcional pelo CEAF e fisioterapeuta neurológico e cardiopulmonar da Clínica Reviva, de reabilitação especializada. Bom dia, pessoal. Não estou ouvindo. Vocês estão com fome ou estão com preguiça? Ou verme? Galerinha, é uma honra estar aqui, mais um ano participando com vocês. Eu queria dizer que os verdadeiros palestrantes não somos nós que subimos aqui no palco. Os verdadeiros palestrantes são vocês, que a cada dia que passam, a cada ano que passam, estão aqui. Cada dia que passa dando uma surra de verdades pra gente e dando uma surra, uma vontade de viver, mostrando o nosso verdadeiro objetivo, que é fazer ninguém sofrer, que é fazer todo mundo viver e principalmente viver com qualidade de vida. Que nós possamos continuar atendendo e imaginando e enxergando que todos os pacientes são donos de uma alma, de um espírito, de uma mentalidade e que não são formados apenas por um emaranhado muscular. Que a gente possa continuar levando vida e alegria a todos esses pacientes. Ok? Galerinha, então vamos falar um pouco do exercício na esclerose lateral amiotrófica. Um pouquinho de conceitos. O que é ela? É uma doença degenerativa rara. Todo ano eu falo a mesma coisa. Eu não considero rara, porque se o auditório está lotado, nós não somos raros. Se a gente existe, a gente não é raro. Etiologia ainda desconhecida, caracterizada por uma paralisia progressiva, degeneração dos neurônios motores no córtex motor primário, nas vias córtico-espinais, no tronco encefálico e na medula espinhal. No Brasil existe, em média, dependendo do estudo, 1,5 por 100 mil habitantes, a prevalência. Predominantemente ligeira maior nos homens. Uma idade média, ela começa geralmente a esporádica entre os 55 e 65 anos, no entanto, a gente não sabe explicar o porquê. No Brasil, ela está começando cada vez mais cedo. A gente vê pacientes na casa dos 20 anos, 30 anos, às vezes 17, 18 anos. E a forma bulbar, geralmente, é mais comum entre as mulheres. É de uma fraqueza insidiosa. A alteração térmica gera alguns sintomas mais eminentes. Quando vocês sentem frio, como está um pouquinho mais frio lá fora, vocês sentem o aumento de alguns sintomas, a rigidez muscular, por exemplo, espasticidades em membros fracos e atrofiados e espasmos flexores ou clonos. Para começar a dar o conceito de fisioterapia motora, de como a gente vai trabalhar, eu gosto de iniciar com esse slide. A independência funcional está relacionada com mobilidade e capacidade funcional e requer condições motoras e cognitivas satisfatórias para o desempenho de uma tarefa cotidiana. Dessa forma, é de se esperar que se enxergue a fisioterapia motora como um recurso que vai favorecer a independência desse paciente. O que é independência? É fazer uma tarefa de maneira ativa, sem um auxílio externo e de forma satisfatória para o paciente.
temos que respeitar o gosto do nosso paciente. O paciente ele quer fazer aquela tarefa de determinada maneira, que seja feita da maneira dele, que às vezes seja um pouco mal feita na nossa visão, mas para ele é uma forma satisfatória. Só que a gente vai ter que possibilitar essa execução de uma forma mais segura. Ok, tenho L agora. Eu posso fazer exercício? Se eu posso, como eu vou fazer exercício? Ou eu vou ficar parado na cama, esperando a morte chegar? A gente pode fazer ela assim. A gente pode fazer exercício, gente. É possível. Aquilo que não for possível de forma ativa, a gente vai adaptar. O que não rola é ficar sentado na cama ou na cadeira, vendo Faustão, vendo Dança dos Famosos e a vida passando. Ok, trabalho em equipe sempre. Fisioterapeuta não trabalha só, nem fono, nem médico, nem ninguém. Se a gente não trabalhar em equipe, não vai rolar. E principalmente, como a Alessandra falou, se a gente não trabalhar em equipe e não tiver um pensamento alinhado, cada um vai tender de uma forma para uma direção e também vai falhar. Uma avaliação, gente. Avaliar a parte motora, respiratória, fonoaudiológica, nutricional, todas as vertentes da equipe multidisciplinar. Se eu não considerar uma avaliação do colega que trabalha junto nessa equipe, eu vou pender o tratamento, vai ficar falho e eu vou começar a perder. O paciente vai ficar desbalanceado, a doença vai ganhar corpo e vai avançar. Dentro de uma avaliação motora, eu vou avaliar o paciente em um todo. Só que essa avaliação ela vai ser contínua, porque a doença ela é contínua, ela é progressiva. Eu avalio o paciente hoje, depois de 1 mês, 2 meses, talvez até 3, eu vou reavaliar, fazer um comparativo. Só que se esse paciente, antes desse tempo, ele falou para mim que sentiu alguma evolução, eu vou lá e reavalio, porque a doença ela vai ganhar corpo, ela vai ganhar terreno. Alguns mais rápido, outros nem tanto. Então, eu vou ter que reavaliar. E é readaptar a conduta. O mais importante, gente, o paciente ele não tem que se adaptar ao fisioterapeuta. Faz esse exercício. Se não está dando conta, você é mole, faz. Não. Eu que vou ter que me adaptar à necessidade e deficiência do meu paciente. Não é o terapeuta chegar e falar que o paciente está mole, de que ele hoje não está afim. Não é isso. A gente que tem que fazer o paciente ficar afim. Ele não está dando conta de fazer aquilo, adapta o exercício ou muda. Faz aquilo que o paciente precisa. Ele não vai ter que ficar a minha imagem e semelhança. Gente, considerar sempre a queixa do paciente. Você vê que tem uma deficiência, só que ele não quer trabalhar aquilo, ele quer trabalhar determinada tarefa, respeita o paciente. Ele é soberano nas decisões e no rumo. Por mais que você veja que tenha alguma coisinha errada, você não vai abandonar, mas respeite o desejo do paciente. Fazer um exame físico, avaliar toda a questão de tônus e força muscular, amplitude de movimento, como esse movimento é feito, até onde é o limite desse movimento do paciente, fadiga, respeitar o limiar do paciente e dor. Equilíbrio estático e dinâmico. O equilíbrio estático é aquele equilíbrio parado, e o equilíbrio dinâmico é em movimento. Por exemplo, para avaliar a questão de marcha, que a gente já está ali na frente para avaliar, coordenação, avaliação postural e atividade de vida diária. Dentro da força muscular, a gente indica geralmente uma avaliação a cada 3 meses, talvez um pouco antes. A gente pode considerar, é um parâmetro de evolução dela, está perdendo força mais rápido, está perdendo força mais lentamente. Avaliar grupo a grupo muscular, principalmente tronco e cabeça. É um grande preditor de evolução na ELA. Se a gente não trabalha tronco e cabeça, eu vou prejudicar o trabalho do fisiorrespiratório, da fono, vou prejudicar toda a vertente do tratamento do paciente de ELA. A amplitude, até onde ele consegue fazer o movimento. É uma avaliação constante de movimentos articulares, verificar se tem deformidade. Se tiver deformidade, eu vou indicar cirurgia? Tem que colocar na balança. Será que é arriscado ou não? Será que tem como é o benefício? Coloca na balança custo-benefício, se o risco vale a pena. Imobilizações. Acontece muitos casos de paciente na ELA que tem capsulite adesiva, aquela dor no ombro horrorosa para abrir. Eu acredito que algum de vocês aqui já deva ter tido ou tem aquela dor horrorosa no ombro. E aí, ou fisioterapeuta, ou médico, ou qualquer pessoa, até o próprio paciente coloca o ombro numa tipóia. E aí, quando a dor passa, ele vai tirar o ombro da tipóia e ele já perdeu o movimento do braço por imobilismo. Então, às vezes, o paciente chega para mim com tipóia, eu já tiro rápido essa tipóia, já trato rápido, tento ganhar amplitude de movimento para manter força, porque imobilização é perda de força, de qualidade de movimento e de todo o movimento. Então, não pode ficar parado. Trata a dor para mobilizar. Órteses, para poder estabilizar a questão de deformidade e muito cuidado com as luxações. Principalmente na hora de fazer transferência, não puxar por mão e nem por cotovelo, tem que saber fazer para não lesionar, porque a partir do momento que você lesiona o paciente, ele vai ficar imóvel, ficando imóvel ele perde mais força e função. Fadiga, muito importante, como eu vou saber explorar o meu paciente, não é quantidade, é qualidade. Às vezes eu trabalhei de forma bem feita, então eu não preciso ficar 1 hora com o paciente. A sessão era bem feita quando a gente conseguiu alcançar os objetivos sem cansar o paciente.
Então, avaliar para gerenciar terapias e adaptações, avaliar e questionar durante as terapias. Eu estou te cansando? Você está cansado? Saber avaliar durante a sessão se meu paciente vai sair mais cansado do que ele chegou. Não me é interessante que meu paciente saia da minha sessão fadigado. Eu não quero que ele saia mais cansado do que aquilo que ele chegou para mim. Pode influenciar negativamente a parte muscular e respiratória. Eu não preciso nem falar o porquê que a fadiga vai causar uma demanda respiratória maior e muito menos muscular. Vai aumentar a fasciculação e degradar as unidades motoras. E pode ser avaliada por algumas escalas. Essa, a FSS, é um modelo de escala de fadiga. Dor, muito importante, porque é um sintoma subjetivo. Hoje o paciente sabe me explicar o quanto está a dor. Eu uso uma escala de 1 a 10, está atrapalhando, como é essa dor, onde é essa dor. É um pouquinho mais complicado naquele paciente que tem uma demência frontotemporal. Ele não vai saber explicar para mim. E a dor vai gerar uma incapacidade. Se eu não souber enxergar que ele está com dor, eu não vou imaginar as incapacidades que ela vai provocar. Mau posicionamento, transferência inapropriada, falta de mobilização. A gente vê muitos pacientes no grupo com dores no corpo inteiro. Você faz exercício? Não. Como que você fica? Deitado, sentado o dia inteiro. Falta de exercício, falta de mobilidade, gera dor, a dor é incapacitante, o paciente fica na cama, perde músculo, não só esquelético, perde diafragma, faz uma pneumonia e vai a óbito. Então a dor, a médio e longo prazo, mata o paciente porque você não se movimentou. Deve ser combatida. Pode influenciar no estado de tensão muscular e também pode ser avaliada por escalas, como eu falei para vocês. Esse é um artigo interessante sobre as características da dor na esclerose lateral amiotrófica. Ela é relativamente comum ela, pode ocorrer em qualquer estágio. Inicial, médio e avançado. Associada à queda de qualidade de vida. A dor vai diminuir a qualidade de vida e a queda da qualidade de vida vai gerar dor. Elas estão muito correlacionadas. Está presente em praticamente 72% dos pacientes de ELA. É muito comum na região lombar, pescoço, ombros, cotovelo e quadril. Praticamente no corpo inteiro, se você ficar parado. E às vezes, até fazendo exercício, se fizer mal feito, você também vai sentir dor. Ocorrem por diferentes causas e cada causa exige um tratamento específico. Então, esquece receitinha de bolo. O ciclo da dor. A dor vai gerar imobilidade, a imobilidade vai gerar fraqueza, e essa fraqueza o paciente vai ficar na cama ou na cadeira, como eu acabei de falar, você vai ter fraqueza muscular, parte respiratória, e vai a óbito. Então, se a dor não for tratada, acredite, você vai piorar, você vai ter pneumonia e você pode ir a óbito, por causa de um único fator que começou de forma muito besta e tosca. TENS. O TENS é aquele choquinho que alivia a dor. Alguém aqui já usou, vocês conhecem, né? Aquele choquinho. Só que o TENS, gente, ele vai combater uma consequência. A gente tem que tratar a causa. E quando a dor está muito crônica, às vezes o TENS nem surte efeito. Então o TENS é para aliviar uma dor aguda, às vezes ajuda na dor crônica, mas se eu não combater, muitas vezes com exercício, eu vou deixar de ter resultado. E esse é o FES. É uma vertente bem diferente. O TENS é o choquinho da dor e o FES é o choquinho do fortalecimento. Gente, completamente contraindicado na ELA. Porque o FES, ele causa fortalecimento. Eu vou conseguir ganhar massa muscular na ELA? Muito difícil. E o FES você geralmente coloca no ventre do músculo. Então ele vai contrair o músculo de forma seletiva, vai gerar até uma fadiga maior do que se você tivesse na musculação. E já tivemos alguns debates de alguns profissionais, colegas, pede para ele me mandar um artigo falando que não posso usar o FES na ELA. Aí eu falo, pede para ele um artigo que eu posso usar o FES na ELA. Então só responda assim. Se ele quer falar para mim que eu não posso usar, então me mostra um artigo que você pode usar o FES na ELA. Simples. Porque você não vai precisar muitas vezes consultar o artigo. Se você entender da fisiopatologia da ELA, você sabe que você não pode usar o FES. Simples. Totalmente contraindicado. Gente, remédios, medicamentos, drogas para dor. A gente sabe que tem muito remédio contraindicado para dor, muito cuidado com morfina, medicamentos derivados. O Jorge fez um post bem bacana explicando as drogas contraindicadas na ELA, que podem inibir o centro respiratório e gerar uma depressão respiratória e até uma insuficiência. Então, muito cuidado com os remédios. Procure seu neurologista, um médico bem específico, antes de tomar qualquer remédio para dor. Gente, questão de marcha. Observar desde o primeiro contato com o paciente. Ela é funcional? Ela é segura? Até quando eu vou poder andar sem o auxílio de uma cadeira de rodas para evitar um gasto energético maior e um risco de queda? Porque se eu cair, eu vou ter uma fratura. Se eu tiver uma fratura, talvez eu vou ter que operar. Só que para operar, eu vou ter que usar anestesia. Dependendo da fratura, eu vou ter que ser entubado. Olha o risco que você tem de ser traqueostomizado por uma fratura e por causa de um tombo. Porque, às vezes, você não encarou a cadeira de rodas como uma amiga. Gente, cadeira de rodas não é preconceito. A cadeira de rodas, ela é uma facilitadora. Sem preconceito com a cadeira de rodas. É a cadeira de rodas que vai te possibilitar
andar, viajar, ir para qualquer lugar da sua cidade, do seu estado, de qualquer lugar do planeta. Então, não enxergue a cadeira de rodas como inimiga, ela é sua facilitadora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tipo de calçado. Às vezes eu quero andar, eu tenho uma dificuldade, mas eu não vou andar de havaiana, não vou andar de moleca com furo no dedão do pé, porque não é funcional, vai me causar um risco de queda. Gasto energético, eu estou cansando muito para andar. Será que não é hora de usar um andador, uma bengala ou encarar a cadeira de rodas? Quedas, cansaços, encurtamentos musculares e compensações. A gente vê muita compensação na ela. O paciente começa a perder força do tibial anterior, que é o famoso músculo da canela, ele já não consegue mais levantar o músculo do pé, a ponta do pé. Ele começa a perder força de adutor, aí a perna começa a ficar rodada para fora. Aí ele começa a ter encurtamento, alteração postural, o que vai acontecer? Ele vai adquirir uma postura em forma de C, o pé não levanta e a perna roda. Geralmente um lado mais fraco. O padrão de marcha fica mais ou menos assim. O pé arrastando. Quando você mesmo percebeu, bum, chão. E aí vem a fratura, o ciclo vicioso que pode te causar sérios prejuízos. Já vi paciente que parou de andar após um tombo. Gerou um estresse, o estresse oxidativo aumentou, tudo porque não quis encarar a questão da cadeira de rodas, sem preconceito. Dores, dói andar por causa das compensações, e importante marcador de avanço da doença. A avaliação postural. Gente, má postura gera pneumonia, gera telectasia, gera pneumonia e perda respiratória. Se você está sentado errado no seu banco do carro, na sua cadeira de rodas, você vai ter desgaste. Você vai ficar com a postura novamente em C, a base do pulmão vai fechar, seu volume inspiratório vai diminuir, sua voz vai diminuir, você vai começar a ter engasgos, vai ter pneumonia, porque você não alongou peitoral, não alongou coluna, não trabalhou o pescoço e tinha uma postura viciada. Presença de deformidades, às vezes uma escoliose vai me possibilitar fechar a base de um pulmão, um aumento da lordose e influencia muito na mecânica respiratória, é uma má postura. Mobilidade funcional. Avaliar a funcionalidade no movimento. É um movimento bem feito? Na ela eu não quero nada em quantidade, eu quero tudo em qualidade. Eu tenho que fazer bem feito para evitar um gasto maior de energia. Uso de escalas funcionais, é avaliar o gasto de energia durante uma tarefa e uso de dispositivos auxiliares, ou cadeira, ou bengala, ou andador. Ok, então quais serão os objetivos dos exercícios da fisioterapia motora na ela? Prevenir atrofia por desuso e prevenção dos danos por uso excessivo. É aquela balança. Se eu não fizer nada, eu vou perder. Se eu fizer demais, eu também vou perder. Então, a avaliação motora, ela vai ditar o rumo do tratamento. Eu tenho que saber aonde ele fadiga, porque eu tenho que trabalhar acima de um mínimo, mas eu tenho que trabalhar abaixo de um máximo, para não gerar fadiga e não gerar perda. Ok, prevenir o descondicionamento e a atrofia muscular, além do nível causado especificamente pelo processo da doença. A doença já gera perdas, mas se eu atender errado, se eu fizer coisa errada, eu vou acelerar a perda da doença. Então, é como se o terapeuta fosse uma segunda doença em cima de uma doença, se ele tratar errado. Então, se você tem medo, se você não estuda, é melhor você não colocar a mão, porque você vai perder, e aquilo que você perder, você dificilmente vai recuperar. Como? Mantendo funcionalidade. Tem que fazer bem feito. Eu não tenho que correr riscos. O paciente de ela, como o paciente da Alessandra fala, é uma turbina de avião. A gente não pode errar, porque se errar a gente vai perder e a gente não vai recuperar. Saber balancear os níveis de atividade entre os extremos do exercício, entre o inadequado e do excessivo. Eu não posso fazer errado, mas também não posso fazer em excesso. Prevenir deformidade, manter marcha, reduzir gasto energético e adaptar o paciente nas diferentes fases da doença. Aquilo que a gente conseguir recuperar, se a gente conseguir, ótimo. Aquilo que a gente não conseguir recuperar, a gente adapta. Porque eu tenho que me adaptar ao paciente. Eu tenho que adaptar a minha conduta e vou entrar em contato com o TO para adaptar o layout, onde ele trabalha e aonde ele vive. Nós temos pacientes que não mexem mais nada, que têm dificuldade grande para falar, mexem os olhos, mas que trabalham todo dia, vão para o estádio todo dia assistir o jogo do time e não perdem um jogo no estádio. Aquilo que ele não conseguiu recuperar foi completamente adaptado e ele vai. A ela hoje não é sinônimo de ficar na cama. Olha o Rick aqui. A ela não é sinônimo de ficar com o bundão parado no sofá vendo Faustão. Ok? Funcionalidade. Exercícios para cada fase. Eu vou ter que me adaptar a cada fase evolutiva da ela, com muito cuidado com a carga e, de preferência, trabalhar bastante ortostatismo. É a postura mais nobre do corpo, ficar em pé. Chama o seu vizinho, chama o cachorro, chama o namorado, chama o amante, chama qualquer um, mas coloca o paciente em pé, por questão de parte vascular, por questão de intestino, não pode ficar preso e por vários fatores. Ajuda a diminuir a perda de massa muscular. Prevenção de deformidades, alongamento global, novamente falo do ortostatismo e questão de órtese, para evitar desvios.
Manutenção da marcha, treinar a marcha com o terapeuta, respeitando a fadiga, usar bengala ou andador, alguns dispositivos. E a marcha por si só, enquanto você conseguir fazer e reduzir o gasto energético, ela já quebra o sedentarismo, porque ela é um tipo de exercício aeróbico. Quando usar a cadeira de rodas? Aqui chegamos novamente nesse embate, sem preconceitos. A gente tem que avaliar a qualidade de marcha, a gente tem que avaliar a questão de fadiga e avaliar as compensações. Se aquilo vale a pena, se vale a pena continuar me desgastando, o meu risco de queda. Redução de gasto energético, adaptar a rotina do paciente, adaptar o ambiente e as programações de terapias motoras. Programar também um descanso. A famosa palha depois do almoço, usar o BIPAP para descansar e ficar bem disposto para o resto do dia. Por que eu devo me exercitar nela, mesmo tendo ela? Por que trabalhar a parte motora? Porque, entre vários motivos, vários experimentos vêm demonstrando que a prática de atividade física parece diminuir os efeitos deletérios da excitotoxicidade do glutamato. Então, você fazendo exercício bem feito, você ajuda a frear um pouco a evolução dela. Por qual motivo muitos profissionais, então, proíbem a atividade física nela? Porque as dúvidas desses profissionais se concentram a respeito da eficácia do exercício físico no auxílio do tratamento da ELA. Eles se concentram no receio de que uma demanda metabólica intensa pode provocar estragos nas unidades motoras. É um exercício mal feito. Muitos profissionais têm medo, eles têm aquele preconceito de que o exercício vai estragar o resto da musculatura. Está estragando a musculatura? Se tiver, é porque está mal feito. Porque o paciente de ELA, seja na fase inicial, intermediária ou até na tráqueo, ele tem que fazer exercício, seja ativo ou ativo assistido. Não pode ficar parado. Mesmo que ele não tenha movimento nenhum, a gente faz por ele, mas em toda a fase de evolução da ELA. O que mais mata o paciente de ELA, a gente está lá no grupo, às vezes a gente vai estudar o porquê do óbito. Gente, 80% daqueles pacientes que foram a óbito, a gente pode olhar, às vezes não foi a doença, foi uma causa secundária da doença, às vezes uma falta de uma conduta, uma ligeira imperícia associada à síndrome do imobilismo, porque o paciente estava parado, porque ele ficou deitado, e aí ele teve alguma infecção oportunista, ele perdeu massa muscular, ele teve infecção urinária, várias infecções oportunistas pela síndrome do imobilismo. A imobilidade no leito vai favorecer o déficit e a atrofia muscular por desuso, diminuindo ainda a tolerância ao exercício físico. É o ciclo vicioso do paciente imóvel que leva ao leito. Ele está com a fraqueza, ele vai ficar inerte, vai ficar imóvel. Ficando imóvel, ele vai ter rigidez, vai perder força, vai perder capacidade vital, parte respiratória, vai perder condicionamento, vai aumentar a tensão sobre tendões e ligamentos, vai começar a ter dor, ele vai hipoventilar, vai ter mais dor, hipotrofia, vai aumentar a fadiga aos mínimos exercícios físicos, vai ter osteoporose, fratura, vai ficar cada vez mais intolerante ao exercício, vai ter deformidade, aumenta ainda mais a imobilidade, cai muito a qualidade de vida, a doença evolui mais rápido e aquele paciente que inicialmente tinha uma tendência a evoluir muito bem dentro da doença, ter um caminho longo, por causa da imobilidade, ele vai a óbito mais cedo. Isso é fato, isso é ciência. Ok. Se eu tenho ela, então eu vou ficar parado, eu vou perder força. Mas se eu pegar também muita coisa, eu vou me cansar e também vou perder força. Poxa vida, se eu não fizer nada eu perco, se eu fizer muito também vou perder. E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Se o exercício físico, se o esforço físico acelera a evolução da doença, por que eu tenho que fazer fisioterapia? Exercício passivo é o melhor? A gente estava conversando com a Márcia e com a Adriana lá na oficina de motora. O passivo é melhor? Gente, se o paciente fizer passivo, quem vai manter força, quem vai ganhar força é o terapeuta. Então é muito fácil você ficar deitado na sua cama, eu vou lá na sua casa e movimento você tudinho por 1 hora. Vai lá, seu fulano, 1, 2. Quem está fazendo força sou eu, o bonitão está deitado. Então, ativo, mas ativo bem feito, talvez ativo assistido. Não se engane que o terapeuta fazendo tudo por você, você vai ficar bem. Não é por aí. Questão da carga na ela. A gente vai ter que redefinir o termo fortalecimento. Muito improvável a gente conseguir ganhar massa muscular. Fortalecimento, particularmente para mim, no paciente de ela, eu troco o termo fortalecimento por manutenção. Se você conseguir manter força, para mim você já está fortalecendo. Antes de qualquer exercício, considerar o estágio da doença, intensidade e carga, os exercícios físicos vão estar presentes em toda a vida desse paciente. Não interessa a fase. Todo paciente tem as suas particularidades que têm que ser respeitadas, adaptações, limitações, e encontra-se um estágio diferente da doença. Eu não vou fazer o mesmo exercício num paciente que está avançado e naquele que começou e teve diagnóstico há 1 semana. É completamente diferente. Pego de novo na tecla. Eu vou me readaptar. Não aceite receita de bolo. Saiba cobrar o profissional que atenda você, que atende sua mãe ou seu pai. O exercício tem que ser terapêutico e não hipertrófico. Você não vai ficar na esteira, você não vai para o leg press para ficar que nem a Graciane.
um bundão bonitinho lá na frente. Agora é terapêutico, agora é para manutenção. A fisioterapia motora depende de um bom estado nutricional e respiratório. Se o meu paciente não está bem nutrido, não está respirando bem, se ele está com dor, não adianta nada eu chegar na casa dele, fazer exercício ou propor alguma terapêutica. Não tem como objetivo causar fadiga. Se você está saindo muito cansado da sessão, peraí, tem uma coisa que a gente vai ter que readaptar aí. Não é o objetivo. Respeitar um intervalo maior entre qualquer exercício. Saiba que o paciente de ela cansa fácil e que ele demora um pouquinho mais para se recuperar. Então, respeite um tempo de repetição. E exercícios com ausência de gravidade. Talvez você não consiga levantar o braço aqui para mim, mas se eu te deitar de ladinho, sem gravidade, você consegue fazer aqui. Então, a gente consegue manter os movimentos em uma determinada força fazendo um exercício diferente, sem a gravidade. Cargas excessivas podem facilmente gerar lesão, estiramento muscular e machucar tendão. Então, muito cuidado nessa carga. Exercícios bem realizados, com carga correta e que respeitam um determinado intervalo de recomposição muscular, auxiliam na manutenção das funções por um período maior de tempo. Então, tudo bem feito vai preservar o músculo do paciente, não só musculatura esquelética, musculatura respiratória. Isso tudo influencia também na parte respiratória, até mesmo em questão de deglutição. Se eu, na parte motora, fizer errado, eu vou prejudicar toda a minha equipe. Exercícios com carga moderada podem frear o declínio das funções, aeróbicos leves podem ser benéficos, treinos de marcha e atividade de vida diária pode combater a perda funcional e exercícios resistidos não vão necessariamente retardar a evolução da doença. A gente vai tentar fazer o máximo para retardar, não necessariamente a gente vai conseguir, porque cada paciente é um caso e não nem sempre receita de bolo. Usar BIPAP, gente, durante o exercício pode aumentar a tolerância à prática. O meu paciente vai demorar um pouco mais para fadigar durante o exercício se eu usar um BIPAP. Músculo fraco é mais fácil de machucar. Muito cuidado com isso. Carga alta e muitas repetições podem acentuar a perda de força. Então, se eu colocar uma carga maior ao limite do meu paciente, eu vou acelerar a evolução. De novo, por que ficar em pé é importante? Melhora a resistência, melhora o retorno venoso. Tem muito paciente de ELA que vai a óbito por trombose. Então, se a gente não conseguir ficar em pé, não interessa como, a gente tem um risco muito grande de trombose. Melhora da atividade intestinal, prevenção de fecalomas, de deformidades e trabalho da musculatura cervical de tronco. Gente, questão cervical, estou batendo muito nessa tecla. O paciente foi diagnosticado ontem para mim, hoje eu já começo a trabalhar o pescoço. Eu começo a trabalhar pescoço porque ajuda na parte respiratória, porque ajuda na deglutição e, pasmem, ajuda na manutenção da musculatura facial. O pescoço, quando está começando a perder força, ele influencia na queda da mandíbula, na expressão facial do paciente, na parte respiratória e na deglutição. Se eu não trabalhar pescoço, meu paciente vai piorar rápido. Isso é fato. Influencia muito na questão mandibular, na questão da salivação, adaptação na cadeira de rodas. O paciente está com o pescoço pesado, usa um encosto ou alguma estratégia para não pesar esse pescoço. Declínio respiratório por má prescrição de cadeira de rodas. Não está adaptado, o pescoço está chicoteando, está cansando, eu vou perder deglutição, parte respiratória, e vou ter deformidade facial. Quis colocar a foto desses dois pacientes. Esse primeiro aqui é muito amigo nosso. Quando ele voltou para o serviço, ele tinha que fazer uma gastro, só que estava com a mandíbula completamente travada. Pegamos firme nele, a fono ajudou demais, trabalhamos o pescoço, em uma semana ele destravou a mandíbula e conseguimos fazer a gastro, e hoje ele está melhor do que estava nessa foto. E esse paciente de baixo, ele está com a gente, ele estava naquela foto daquela noiva, que eu não sei quem é que vocês viram, está com o rosto muito bem. Com tosse, desculpa. Vou passar um soro no seu nariz. Ele está com o rosto muito bem preservado, porque ele tem um trabalho de pescoço bárbaro. E o layout da casa dele é modificado quase que semanalmente. Ele gosta de ficar na poltrona do papai, e quando chega gente na casa dele, chega por esse lado. Então ele virava muito o pescoço para cá, para ver quem chegava. E aí então esse pescoço do lado de cá começou a ficar mais fraco, porque ele usava muito essa musculatura. Então o que foi feito? A TV estava aqui, passou para cá, mudamos a poltrona para cá, e ele começou a usar o pescoço para cá para ver quem chegava. E aí manteve o pescoço e a parte de deglutição está satisfatória. Gente, não adianta pensar que trabalhar o pescoço é só aqui. Para eu manter pescoço, eu tenho que trabalhar tronco e lombar. Se eu perco força na lombar, em paravertebral, na região torácica, meu pescoço vai ficar sambando, vai ficar solto. Então, eu tenho que trabalhar todo o eixo. Mais musculatura que vai influenciar na parte cervical. Se eu não trabalhar o tronco inteiro, eu vou perder a cervical. Gente, questão de colar cervical. A gente já teve algumas polêmicas, né, Jorge? A gente tivemos alguns debates de questão de colar cervical, por isso que quis colocar. Eu, particularmente, eu não gosto que meu paciente use por um tempo muito acentuado. A gente gera algumas adaptações na cadeira, no carro. A gente usa muito colar
para transporte, para não ficar fazendo chicote, mas ficar usando por muito tempo, vai gerar uma adaptação, vai gerar uma fraqueza. O que o músculo vai pensar? Tem alguém me segurando, não preciso trabalhar. Então, quando você tira o colar, o pescoço já está um pouquinho mais fraco, atrapalhou sua deglutição, gerenciamento de saliva e até mesmo a parte respiratória. Por quê? Desuso com consequente atrofia. Gente, e a parte cervical influencia demais no rosto, como eu falei para vocês agora há pouco. Por quê? A manutenção da musculatura cervical vai influenciar a musculatura facial e existe toda a questão de harmonia do complexo crânio-oro-cervical. Se o meu pescoço está mal trabalhado, eu vou ter influência total no rosto. Vai ter deformidade, desabamento de mandíbula e vai perder feição, meu paciente vai parar de sorrir. Diafragma. Diafragma, na minha opinião, só não perde para o cérebro, porque o cérebro não é músculo, e não perde para o coração, porque o diafragma tem que ficar inteirinho, porque quando ele contrai o pulmão enche. Então, se eu não trabalhar o diafragma, meu paciente vai ter câimbras horríveis na barriga, vai usar musculatura acessória e vai ficar cada vez mais dependente de ventilação mecânica. Não é questão só de fortalecer, mesmo porque eu não consigo fortalecer. É questão de mobilizar o diafragma, alongar o diafragma e estimular esse diafragma. Se a gente já postava alguns vídeos, algumas fotos de como trabalhar o diafragma no grupo, porque diafragma fraco ou pouco flexível vai gerar dor. Vai aumentar a fasciculação, vai ficar fraco e vai perder capacidade respiratória. Questão de alongamentos, respeitar o limite do paciente, tem que ser no corpo todo, cuidado para não lesionar e uma atenção especial na parte cervical, peitoral, porque se eu não alongo o peitoral, o paciente vai ficar tímido que nem eu. Ele vai ficar com essa postura, vai fechar a base do pulmão, tem que alongar para vertebral, lombar, isquiotibial. Eu não conheço um paciente de ELA que não reclama para mim quando eu vou alongar a parte de trás da coxa. Se a gente já sente dor, né, Adilson? Imagina o paciente de ELA que tem uma tendência maior em encurtamento. Quadríceps, tibial anterior, cuidado com a alteração postural. O que os estudos têm demonstrado? Que os exercícios, obviamente, não vão curar. E não tem o caráter, não vão curar e nem alterar o caráter terminal da doença. No entanto, o processo degenerativo torna-se mais lento. Se você não fizer exercício, a doença vai evoluir mais rápido. Fato. Influência positiva na qualidade de vida e no desempenho funcional dos pacientes e no retardo da perda de força. Então, gente, para terminar aqui a nossa aula, faltando 20 segundos, hoje eu não fiz 1h30, né, Jorge? Oxi. A vida, ela não foi feita para ser justa, a gente reclama, mas ela merece e foi feita para ser vivida, não interessa como. Então, às vezes a gente aponta para o céu, a gente conversa com Deus, a gente xinga Deus, por que está acontecendo isso comigo? Tanto bandido, tanto político que está roubando, e eu fui pegar logo uma doença complicada assim, cadê a justiça na minha vida, Jesus? Ninguém prometeu que seria fácil, ninguém prometeu que seria uma vida justa. Mas, na minha opinião, gente, não vamos desistir não, vamos continuar lutando, vamos servir de exemplos para outras pessoas, porque a gente tem muito exemplo. Vocês todos aqui são exemplos, a gente não pode desistir. Todos esses são exemplos nossos. A gente faz graça, a gente faz palhaçada, porque o paciente já vive uma terapêutica. Eu sou terapeuta, mas a fisioterapia é chata. O paciente chega na clínica pra gente, se ele está na clínica, ele não está 100%. Às vezes ele não está feliz. Ele chega naquela parede concretada branca, me vê de jaleco branco todo dia. Será que eu estou fazendo bem para o psicológico do meu paciente? Então o paciente tem que ter alguma coisa diferente. Às vezes a gente faz palhaçada, mas uma palhaçada terapêutica, para ele se sentir motivado para encarar um processo muito cruel. Então a gente faz palhaçada para manter o nosso paciente bem. Alguns pacientes que a gente atende, que a gente orienta. Algumas noivas que a gente encontra por aí. Aí, Thiago. Ok? Obrigadão, galera. Tá vendo? Não é qualquer um que, né? Tem a noiva da procura. Nós, a família do Jaime Ferrari, queremos agradecer imensamente à Associação Procura da ELA, que nos vem ajudando há 2 anos, desde que o Jaime foi acometido pela doença. Queremos agradecer toda a equipe, Sr. Jorge Abdala, Simone Andrade, Silvana Almeida, Thiago Tavares, Tamara Elisa e Marcelo Farinelli e Mônica Farinelli, pela força que vocês vêm dando para a gente. A Associação Procura da ELA tem nos ajudado muito desde o início, fornecendo para nós BIPAP, alimentação integral, alimentação Ensure, sonda, gases,
sonda estéreo, luva estéreo, nos forneceu também um Toby, forneceu também para nós um Trilogy, cadeira de roda, enfim, toda a assessoria técnica tem nos ajudado muito até o dia de hoje. Então é motivo da gente agradecer muito e pedir a Deus que continue dando força para vocês para ajudar esse pessoal que está com esse problema, porque realmente é muito difícil para a família. Queremos agradecer muito o Sr. Jorge Abdala e a equipe. Muito obrigado. O Jaime também gostaria de mandar a sua mensagem. Por favor, Jaime. Obrigado, amigo Jorge Abdala e a toda a família Procura da Ela. Ok, muito obrigado. Esse aqui é o Zezinho. Nós pertencemos ao grupo Procura da Ela. E esse grupo abençoou a vida do Zezinho, gente, com informações valiosíssimas. Ele nos ensinou como o Zezinho poderia fazer para conseguir o home care, porque a gente não tinha conhecimento nenhum. O Jorge mesmo entrou em contato, eu entrei em contato com ele conversou comigo, explicou passo a passo. Graças a Deus, com a oração do grupo também deu tudo certo. E o grupo também nos ajudou com o quê? Com o BIPAP, o Zezinho precisou um tempo do BIPAP, a Procura nos emprestou. Eles também providenciaram o Ambu, graças a Deus mandaram o Ambu. O Jorge, com muito amor, com muito carinho, nos mandou o Ambu. A Silvânia Almeida, a doutora Alessandra Dorsa, várias chamadas de vídeo nos ajudando a colocar parâmetros no BIPAP. E é isso, nesse grupo a gente teve muito amor, muito carinho. E também o Zezinho teve direito, ganhou, né, um suplemento alimentar também, não poderia deixar de falar. Então esse grupo só abençoou a vida do Zezinho, abençoou as nossas vidas, porque quando faz o bem para ele, faz o bem para a gente que é amigo, faz bem para toda a família. Então a gente só tem que agradecer a vocês, muito obrigado, e a gente ama esse grupo maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um. Olá, nós somos aqui do Rio de Janeiro e viemos aqui agradecer a toda a equipe do Procura pelos esclarecimentos. Graças ao senhor Jorge Abdala, hoje nós temos o Trilogy, que por muito tempo nós usamos um outro tipo de equipamento que não era conveniente para o diagnóstico. Então nós temos aqui só agradecer a vocês. Meu nome é Clara, eu sou irmã da Nina e esse é o enfermeiro Mauro Mendes. Um grande abraço, equipe do Procura. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Alexandre, sou portador de Ela. Estou aqui para agradecer a Fernanda, a fisioterapeuta, a associação pelo Ambu que me foi cedido, a medicação e o Insure que foi enviado para mim. Agradeço de coração e continuo do jeito que vocês estão, ajudando todo mundo, que a gente só pode contar com vocês. Forte abraço. Meu nome é Denise, sou filha da Deni, portadora de Ela. Eu quero, através desse vídeo, agradecer a Associação da Procura, né, que desde o diagnóstico até o dia que a mãe descansou, sempre nos dando apoio. No início, assim que teve o diagnóstico confirmado, a Silvana já nos forneceu o Ambu e com o passar de 2 meses, minha mãe começou a ter muita dificuldade respiratória. A associação forneceu o BIPAP e a gente morava no interior de Goiás, né? E uma vez ao mês lá para a doutora Alessandra e o doutor Tiago atender, fazer uma avaliação. Então, assim, desde o início até o dia que minha mãe descansou, a associação sempre esteve presente, nos ajudando tanto com aparelho como com informação, porque não é um diagnóstico fácil, né? Tanto para o familiar como para o paciente. Então eu sou muito grata à associação e com 6, 7 meses de diagnóstico minha mãe já não conseguia andar. O Dr. Tiago com a doutora Alessandra fez a doação de uma cadeira de roda também. Então eu sou muito grata a tudo que a associação fez por nós. A doutora Tamara, a doutora Simone, o Jorge Abdala sempre nos ajudando. Então, meu muito obrigada a todos.